Olá, meus amigos do programa Roteiros, nossa coluna semanal na TV Exclusiva. Muito obrigado pela audiência do nosso programa. A nossa equipe foi às ruas e foi colher a sua dúvida. Vamos diretamente a elas. Dr. Paulo, qual a garantia ou segurança ao fazer uma cirurgia nesse sentido de lipoaspiração masculina? O grande receio é essa anestesia. A gente sabe de alguns casos que aconteceram. Que segurança a gente tem que realmente isso vai ocorrer 100% sem acontecer qualquer problema com o ser humano? Bom, senhor Dionísio, veja, a lipoaspiração, tanto no homem quanto na mulher, a segurança é a mesma. Tá? O procedimento é realizado da mesma maneira, são cicatrizes muito pequenas, que ao redor de meio centímetro cada cicatriz, escondido em determinados pontos, onde não apareça na grande maioria da população, quando o senhor estiver usando uma roupa de banho, de praia, mas o interesse é que nós retiremos uma grande quantidade de gordura, melhorando o seu contorno corporal. Lógico que a lipoaspiração no homem e na mulher difere um pouco na técnica em relação à lipoescultura, onde os contornos que nós damos para a mulher não são os mesmos contornos que nós damos para o homem, uma coisa quase que óbvia devido à conformação corporal de um e de outro. A segurança é total, garantia, não existe uma garantia para se dar em relação ao corpo humano. Então nós não estamos lidando com uma espécie de uma madeira ou um ferro que é um objeto sólido que nós cortamos da maneira que nós desejamos e aquilo permanece daquela maneira. O que ocorre sim é a variação de acordo com cada paciente que tem o seu tipo de cicatrização e a sua recuperação. É muito importante o senhor saber, e a todos os nossos telespectadores, que o peso após uma lipoaspiração deve ser mantido. Então, se um paciente engorda 6, 7 quilos após uma lipoaspiração, com certeza o resultado vai ser perdido. E isso jamais nós vamos poder falar que houve um erro de um médico ou que a lipoaspiração de determinado cirurgião não é boa se o paciente no pós-operatório não se cuidou, não manteve uma dieta regrada e não manteve exercícios físicos para fazer uma boa manutenção da cirurgia. Dr. Paulo, eu gostaria de saber como eu obteria informações para descobrir onde eu poderia fazer uma boa cirurgia plástica no nariz com qualidade. Bom, Tatiana, não existe como nós falarmos este cirurgião plástico é bom em nariz ou determinado cirurgião plástico é melhor na orelha. Eu acho que todos os profissionais recebem uma formação ampla e geral e recebem essa formação de todas as cirurgias estéticas. O importante é a senhora sempre pegar referência com outros pacientes que eventualmente já tenham feito cirurgia com um determinado médico. Então, a melhor maneira de saber se ele está operando bem e se o resultado está sendo bom é pegando informações dos médicos. Então, se o médico tem uma boa clientela, tem um grande movimento, o paciente está tendo uma satisfação nos resultados propiciados por este médico, determinado cirurgião, eu acho que é uma maneira mais segura da senhora procurar. Isso não vai lhe dar garantia nenhuma, então é muito importante salientar, porque cada paciente é diferente do outro paciente. Não é porque 99% dos casos deram certo que não pode ocorrer de 1% dos casos derem errado. Mas nós jamais podemos pensar só naquilo que vai dar errado. Nós temos sempre que ser extremamente otimistas, positivos, para que sempre vá dar certo. A melhor maneira, então, faça uma cirurgia plástica com um cirurgião plástico, não vá procurar alguém que não tenha formação de cirurgia plástica, e isso sim pode lhe acarretar algum problema. Se tiver qualquer dúvida, ligue ao Conselho Regional de Medicina, que o CRM do nosso estado, aqui do Paraná, vai lhe informar da melhor maneira possível quais são os médicos credenciados com a especialidade de cirurgia plástica. Existe também a nossa Regional Paraná, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que tem a relação de todos os médicos credenciados à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que são especialistas ou não na nossa especialidade.
Doutor Paula, meu nome é Thaís. Eu queria saber quais são os riscos de uma cirurgia plástica. Gostaria de ter certeza de como o cirurgião plástico estaria bem capacitado para fazer uma cirurgia. Riscos é o que eu brinco com todas as minhas pacientes. Se nós atravessarmos uma rua, se eu não olhar para os dois lados, eu posso ser atropelado. Hoje, se a gente ficar parado num prédio, pode ser que venha um avião e atravesse, sem fazer uma falsa brincadeira. Não é nem um motivo de fazer piada. Mas risco existe em tudo na vida. O que é importante é nós sabermos que esses riscos são previsíveis. Então, o que nós temos que fazer? Exames pré-operatórios. Então, nós temos que ter todo o cuidado em relação a que a senhora não tenha um quadro de anemia, que a senhora não tenha uma diabetes mascarada, então um quadro de hiperglicemia, ou uma alteração da sua função renal, ou eventualmente uma alteração da sua função de coagulação do sangue. Então, com exames de sangue pré-operatórios, tudo isso pode ser avaliado. Diminui o risco das complicações em relação a ter um problema de um sangramento intenso e o paciente tiver uma anemia, seja necessário até a transfusão sanguínea. Se o paciente apresentar um quadro de diabetes, nós já sabemos, qualquer pessoa leiga inclusive sabe que há uma grande dificuldade na cicatrização pelo excesso de glicose circulante no sangue. Em relação à função renal, um paciente nós fazemos a dosagem de creatinina para ver que é uma substância eliminada pelos rins, para nós vermos se existe, como é que funciona então a parte renal desse paciente, porque ele pode ter picos de hipertensão durante uma anestesia e ter alguma complicação. E estudamos a coagulação sanguínea para que o paciente não sofra qualquer tipo de corte e passe 10, 15 minutos sangrando sem parar. Então, outro exame pré-operatório que deve ser solicitado de rotina é um eletrocardiograma, para que durante o ato operatório sempre vai ser realizado ou numa clínica ou numa cirurgia, num hospital, mas com que a senhora tenha toda a segurança. Já com o exame de eletrocardiograma normal, a senhora sabe que pode ir tranquila, vai ficar bem amparada, vai estar com um anestesista ao seu lado, os riscos são muito menores. Dentre as complicações que podem ocorrer a qualquer tipo de cirurgia, a mais comum é a equimose, que são aquelas manchas roxas que podem aparecer nas áreas operadas, na face, na região das mamas, na região abdominal ou dorso ou cintura, dependendo do tipo de cirurgia que a senhora tenha feito. Uma lipo, uma plástica de mama, uma plástica de abdômen. A segunda complicação mais comum é o chamado seroma. Seroma é um acúmulo de líquido embaixo da pele, numa quantidade variável, onde numa pequena quantidade não há necessidade de fazer nada. O teu próprio organismo vai reabsorver esse líquido e vai ser eliminado através da urina e não ocorre problema nenhum. Quando esse seroma é numa quantidade de um volume maior, mais aumentado, há sim a necessidade de uma retirada, uma punção através de uma seringa e retirada disso no pós-operatório. Tudo isso que eu estou te falando, com certeza o cirurgião, na hora que estiver fazendo a consulta, deve estar te orientando das possíveis complicações. Uma terceira complicação que pode ocorrer é uma infecção pós-operatória. Qualquer procedimento cirúrgico, inclusive se a senhora estiver indo num dentista, a senhora tem um risco de ter um quadro de infecção. Cortou a mão na cozinha, se a senhora tiver com uma predisposição, a faca contaminada, a sua predisposição da ferida, a senhora não tomar cuidado com a sua ferida, pode ocorrer um quadro de infecção. Então, qualquer procedimento cirúrgico pode cursar com infecção. O que é tomado de cuidado? Sempre há um preparo da sua pele, então a senhora sempre faz um preparo pré-operatório da pele e de rotina nós utilizamos antibiótico terapia profilática, que é feita durante o ato da cirurgia e nas primeiras 24 horas após a cirurgia. Isso te dá muita segurança, onde o risco de uma infecção seja muito menor. Espero ter respondido a sua pergunta e tenho certeza que essa pergunta sua, com certeza, de muitos telespectadores têm a mesma dúvida sobre os riscos e complicações de uma cirurgia plástica geral. Tá, doutor Paulo, a minha pergunta é: quanto tempo
eu poderia voltar a fazer exercício depois de uma lipoaspiração, e se eu não fizer exercício, se retornaria muito rápido o que eu perdi durante a cirurgia. Paula, isso vai variar um pouco de acordo com a quantidade de gordura que seja retirada. Então, uma lipoaspiração, que nós classificamos como pequena, de uma ou duas áreas, retirou os pontos, volta às atividades rapidamente. Uma lipoaspiração média, uma lipoaspiração grande, onde nós tiramos um grande volume, existe uma retirada de várias regiões do corpo, retirada de gordura, então nós solicitamos que pelo menos 15 dias o paciente fique afastado das atividades físicas. Após esse tempo, o paciente volta a qualquer tipo de atividade, pode voltar para a academia, volta a fazer sua caminhada diária, fazer o seu abdominal sem problema algum. O que é muito importante, não é obrigatório que o paciente faça exercício físico no pós-operatório de uma lipoaspiração. Mas é muito importante que o paciente saiba que se ele der uma continuidade de exercício físico, a manutenção desse resultado vai se dar por muito mais tempo. Por quê? Com a lipo eu estou tirando o excesso de gordura. Essa é a função, retirar excesso de gordura através da lipoaspiração, associada com a lipoescultura. Mas eu não vou conseguir nunca corrigir uma flacidez muscular, uma flacidez de pele com a lipoaspiração. Então essa flacidez muscular tem que ser trabalhada no exercício, a academia. Então essa associação, a lipo para tirar a gordura localizada, que o exercício físico não vai conseguir tirar essa tua gordura localizada. Então você faz a lipo, tira a gordura localizada e mantém o teu exercício físico, é o que vai te dar o melhor resultado estético, com certeza, e por muito tempo. Tá bom? Bom, por hoje é só. Essas foram as perguntas que foram colhidas na rua. Muito obrigado novamente pela audiência, espero ter respondido a contento todas as questões. Até o próximo programa.